Eu cumprimento a todos, ainda emocionada pela sessão anterior. Queria parabenizar vocês, organizadores do evento, por essa delicadeza tão necessária, né? Eu entendo um momento como este como oportunidades de comprovar o valor da organização de grupos sociais e dos fazeres coletivos. Nesse sentido, é uma honra para mim fazer parte desse coletivo, o GEL, e poder falar nesse momento em nome de um grupo, o Grupo de Historiografia Linguística do Centro de Documentação em Historiografia Linguística do DL-USP, que completou 25 anos no ano passado, falar sobre a história de um grupo que tem sido um fórum democrático de debates e falar para um grupo de interessados na manutenção de valores acadêmicos e humanos elevados nesses tempos difíceis que nós temos enfrentado. Em vista disso, eu vou começar pelos agradecimentos, porque o que eu vou apresentar é fruto de esforços de várias pessoas para essa celebração do cinquentenário do GEL. Eu agradeço inicialmente a Luciane Tenani, presidenta do GEL, pela parceria no planejamento e na condução de vários trabalhos para a comemoração desse cinquentenário, por todo o apoio institucional e pela visibilidade que ela deu a cada um dos produtos a que a gente foi chegando desde o ano passado, inclusive com a honra de ocuparmos esse espaço tão especial, tão nobre, em um momento tão importante como este. Eu agradeço ao grupo de alunos do CEDOC, DL-USP, que participou do trabalho de pesquisa nos arquivos do Fundo do GEL, do SEDAI Unicamp, realizou entrevistas com presidentes anteriores do GEL e está analisando mais de 4.000 artigos publicados nos 85 volumes das revistas do GEL e estudos linguísticos nos últimos 25 anos. Eu vou voltar a esses números. Vamos? Em ordem alfabética, eu agradeço ao Bruno Foquesato, ao Enio Sugiyama, a Isadora Vaz, Enio, Bruno, a Mary Ellen Cruz, que não pôde vir, e ao Rogério Nóbrega também. Esse trabalho tem sido importante para eles conhecerem um pouco da história da linguística brasileira e receberem um treinamento prático de trabalho com grandes volumes de dados, não? Eles estão se divertindo bastante com as entrevistas, principalmente, e também vendo o que a gente fazia em linguística 25 anos atrás, não? Eu agradeço ao SEDAI Unicamp, que nos auxiliou tanto presencialmente quanto à distância, com reproduções e dados diversos. Agradeço à professora Raquel Fiadio, que acompanhou o nosso grupo na primeira visita que nós fizemos ao SEDAI. A primeira visita desta vez, né? Nós já fomos algumas vezes lá. Agradeço a todos os presidentes anteriores do GEL, os que concederam depoimentos e também os que não puderam fazê-lo por razões justificadas. Nós vimos em todos eles um respeito muito profundo pelo GEL e por sua história e um forte espírito de cooperação e de trabalho pela coletividade que é preciso manter. Especificamente em relação ao projeto dos 50 anos do GEL, eu agradeço ao Ataliba e ao Camacho, que nos ajudaram muito nos contatos com as primeiras diretorias. Pela mesma razão, eu agradeço aos professores Marcelo Módulo e Valdemar Ferreira Neto, do DLCV da USP. Eu agradeço também, de uma forma muito especial, a Ieda Maria Alves, uma das 10 mulheres que presidiram o GEL até hoje, e que esteve 2 vezes na sua diretoria. Entre 2011 e 2013, como presidenta, ela mostrou a mim, ao Manuel Correia, a Diliola Mádio,
como era trabalhoso, mas necessário e gratificante disponibilizar parte do nosso tempo para a manutenção e o fortalecimento da área e do grupo de pesquisadores que nela atua. Eu agradeço a toda a equipe do GEL, do IBILSE, Unesp e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do IBILSE, que pela terceira vez organiza uma bela comemoração aos feitos do GEL. Agradeço ao Departamento de Linguística da USP e ao seu Programa de Pós-Graduação em Linguística, que nos ofereceram todas as condições para o trabalho, as pró-reitorias de graduação, de pesquisa e de extensão da USP, que concederam bolsas para os alunos de graduação que atuaram no projeto. Agradeço ao conjunto de colaboradores do GEL, que sempre nos atendeu prontamente. Eu menciono, querendo agradecer a toda a equipe, especificamente a Lilian Maria da Silva, secretária do GEL, a quem eu ainda não fui apresentada. Muito obrigada, Lilian. E a Renata Sbroger. A Renata está? Ai, que beleza. Profissional que deu forma atualizada, dinâmica e de bom gosto ao site dos 50 anos do GEL e ao e-book dessa efeméride. Eu agradeço a oportunidade de ter uma aula de historiografia com a Cristina, uma dentre as 200 que eu já tive, sempre excelentes. E a todos os presentes que prestigiam o GEL nesse momento tão especial. Essa apresentação faz parte de um conjunto comemorativo dos 50 anos do GEL, em que eu e a Luciane começamos a pensar no primeiro semestre de 2018, antes do seminário do ano passado. Este conjunto é também composto pelo site 50 anos do GEL, pelo e-book 50 coisas para saber sobre o GEL e pelo caderno comemorativo dos 50 anos do GEL. A ideia de produzir todos esses materiais era trazer um pouco da história do GEL para as novas gerações e, ao mesmo tempo, oferecer elementos para a comunidade do GEL refletir sobre os modos de continuidade da sua história. É esse também o espírito dessa apresentação, como eu vou detalhar mais adiante. Tá? Olhar para trás para poder conhecer melhor as possibilidades que temos pela frente. No começo dos anos 90, eu participei de uma pesquisa coordenada pela Cristina, que analisou todas as comunicações publicadas nos então chamados Estudos Linguísticos Anais de Seminários do GEL. Naquela ocasião, identificamos certos caminhos percorridos pela linguística no âmbito deste grupo. Por exemplo, comprovamos uma franca preferência pelo estudo do português, mais de 80% das comunicações publicadas, em contraste com a quase ausência, por exemplo, de exame de dados de línguas indígenas, cerca de 4% naquele momento. Também verificamos em 1995 um deslocamento da incidência dos trabalhos que analisavam dados de língua. Em um primeiro momento, deu-se maior atenção aos domínios da palavra e da sentença, para em um momento posterior as atenções se voltarem preponderantemente para os textos. A nova análise que fizemos reafirmou em linhas gerais esses caminhos, mas apontou também novas possibilidades em construção entre linguistas brasileiros que publicam nos periódicos do GEL. Nessa apresentação, eu vou procurar complementar aquele primeiro mapeamento, ou seja, observar o que se fez nos últimos 25 anos no GEL, e em seguida apresentar uma síntese de aspirações e propostas de ex-presidentes do GEL e de atuais coordenadores de programas de pós-graduação em linguística de universidades públicas de São Paulo. A ideia é que a gente tenha elementos advindos da comunidade do GEL, o que ela tem feito e o que ela julga necessário fazer, para refletir sobre perspectivas para os seus próximos anos. Eu vou começar pelo mapeamento. Tá?
esse mapeamento ele é bastante inicial ainda. Na verdade, a gente fez um esboço de alguns pontos que devem ser aprofundados ainda ao longo do período de que a gente dispõe para esse projeto. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esses pontos parecem ser uma materialização ilustrativa de características que intuitivamente a gente identifica na linguística brasileira. Por exemplo, essas duas características, a grande expansão da área de letras e linguística, né? Hoje nós temos 475 cursos de letras presenciais no Brasil, então houve uma grande expansão. 36 programas de pós-graduação em linguística especificamente, e 160 programas que se intitulam programas de letras. Então, houve de fato uma expansão gigantesca da nossa área de pesquisa. E ao lado dessa expansão, nós também reconhecemos intuitivamente uma franca aceleração dos processos de produção e publicação de textos na nossa área, relacionada a sistemas de avaliação que ainda têm dado muita atenção à quantidade de produtos publicados. Então, quando a gente observa os primeiros dados, os dados que dizem respeito a uma quantificação, nós vemos muito claramente esses dois processos acontecerem no âmbito do GEL. Tá? Vejam essa primeira tabela comparativa. Eu não consigo enxergar os números, mas a gente tinha um veículo de circulação da produção do GEL nos primeiros 25 anos. Tá? Vamos considerar duas etapas de 25 anos. Hoje a gente tem o dobro disso, e são 2 periódicos, né, que atendem a uma série de exigências. A gente tem mais ou menos o triplo da quantidade de artigos publicados quando a gente verifica esses 2 períodos equivalentes. Tá? Então é um crescimento e uma aceleração bastante expressiva, a gente consegue ver isso muito claramente. O pico desse processo no âmbito do GEL, eu vou falar principalmente da revista de estudos linguísticos, porque ela reflete melhor esse perfil do GEL. Né? A revista do GEL é mais autônoma em relação ao que acontece na associação. Vocês estavam me ouvindo até agora? Sim. Tá. Vejam, por exemplo, nesse gráfico, 2003, mais ou menos. Né? A gente chegou a ter para analisar volumes dos anais de estudos linguísticos com mais de 300 textos publicados, né? Com mais de 1000 páginas, de pequenos artigos de 5 a 6 páginas. Né? Então, de fato, a gente vê esse processo, né, de aceleração, que talvez tenha trazido algum prejuízo da perspectiva qualitativa. Isso a gente precisa avaliar também. Né? Depois a gente tem um decréscimo disso. Vejam, os anos 2000 são os mais complicados, né? Mas a partir de meados dos anos 2000, as revistas começam a ter políticas editoriais, as revistas do GEL começam a ter políticas editoriais mais seletivas. Então a gente vai ter um decréscimo desse número de publicação. Em 2018 a gente tem só 59 textos publicados pelo GEL. Então parece que tem havido algum trabalho nesse sentido de qualificação das publicações. A gente tem a publicação ininterrupta dos 2 periódicos durante todo esse período. Né? E atualmente são 3 volumes anuais para cada um dos periódicos. Isso dá muita credibilidade ao GEL. Né?
E é um trabalho que vem sendo feito por sucessivos editores, comissões editoriais, conselhos editoriais, que a gente aproveita para agradecer também nesse momento de comemoração. Então, nesse segundo período, foram publicados 30 volumes da Revista do GEL e 55 da Revista de Estudos Linguísticos. E como eu observei, o pico do processo de aceleração ele vai se dar no começo dos anos 2000. Você pode passar. A gente fez um levantamento de instituições que têm participado do GEL. Tá? Esse levantamento é descontínuo, porque em alguns períodos a gente não tem essa informação registrada nos periódicos. Na revista do GEL sempre, mas na Estudos Linguísticos há períodos em que a gente não tem isso. Então, a gente verifica o número de instituições de São Paulo, primeiro, 77, não? Depois, cento e poucas instituições de outros estados brasileiros. Não? Instituições estrangeiras, em geral, são de participantes convidados. A gente tem uma única exceção nesse período de 25 anos, que é uma comunicação de um professor da Universidade de Abidjan, da Costa do Marfim, que, se eu não me engano, foi orientando da Margarida Petter na nossa universidade. Nem todos estão vinculados a cursos de letras, há muitos cursos mencionados, e há também instituições não voltadas para ensino, por exemplo, o IML, Embrapa, não? O que pode indicar interesses interdisciplinares, tanto nossos quanto deles. Não? Nessa primeira olhada, então, a gente mapeou 197 instituições diferentes, né? O que indica a existência de uma ampla rede de interessados em letras e linguística ou em diálogos com essa área no Brasil, e indica também essa grande ampliação da malha de cursos de letras. Parece que dá para a gente dizer com segurança que o GEL não é uma associação apenas paulista nesse momento. A participação de linguistas de todo o Brasil nos seminários e nas publicações é constante e qualitativamente significativa. Por exemplo, no seminário de 2018, segundo o relatório da diretoria do GEL para a FAPESP, 1/3 dos participantes vinham de outros estados. Você pode... Esse outro slide relaciona o número de textos com as instituições. Dá para ver aí que um pouco mais da metade dos textos publicados vem das 3 universidades estaduais paulistas. Na segunda fatia, há a presença marcante de outras universidades públicas. Entre estas, as do Paraná aparecem em conjunto, logo em seguida, a Unesp, USP e Unicamp, depois as do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Uma parte dessa fatia, que a gente chamou de outras, é composta por instituições particulares, e nesse recorte que a gente usou, esse recorte de 25 anos, a PUC de São Paulo é a primeira a aparecer entre as particulares. Mas o volume de publicações em termos numéricos, por exemplo, a Unesp, ou os diversos campi da Unesp, tem cerca de 900 trabalhos no volume total de 3.800 da Revista de Estudos Linguísticos. A USP cerca de 700, a Unicamp 542. A PUC de São Paulo vai aparecer com 107 trabalhos, então a proporção nos leva a dizer que a universidade pública continua
a ser a responsável pela maioria dos textos produzidos na nossa área de conhecimento. Sim. Essa outra categorização que a gente fez separou os trabalhos em textos que trataram de línguas, textos que trataram de questões teóricas relativas a línguas e linguagens e outros. Esses outros podem ser, por exemplo, linguagens não verbais, mas também formação de professores, algo que não tenha relação direta com os estudos linguísticos. Em relação aos textos alocados em língua, vimos dados de várias línguas do Brasil e do mundo em seus diferentes estágios históricos e em suas diferentes variedades. Chama a atenção, assim como havia chamado 25 anos atrás, a concentração no português. O português é o foco de cerca de 80% dos trabalhos ainda, né? A gente tinha 81% no mapeamento anterior. As línguas indígenas aparecem com 3,6%, também não alterando a presença dessas línguas proporcionalmente como objetos de descrição. Tá? E nos anos 2000 aparecem outros objetos com alguma representatividade, como, por exemplo, línguas de sinais, em especial a Libras. Né? A porcentagem é muito baixa, cerca de 0,3% para Libras, mas passa a ser constante, sobretudo a partir dos anos 2000, 2003, por aí. De todo modo, é um quadro geral que não altera muito os interesses verificados até 1992 pela comunidade do GEL, no primeiro mapeamento que a gente havia feito. Esse outro slide é sobre a presença de textos metateóricos. Ainda é proporcionalmente restrita essa abordagem. Ela aparece principalmente em textos que apresentam novas disciplinas e novos objetos que são introduzidos a partir dos anos 90 no contexto brasileiro. Então a gente pode acompanhar um pouco da história dessas novas especialidades por meio desses textos teóricos. Assim como a linguística de corpos, a historiografia linguística, a análise crítica do discurso, a linguística computacional, a linguística cognitiva, depois a morfologia distribuída, a pragmática formal, entre outras. Então são textos que falam sobre as disciplinas, os seus objetos, relações interdisciplinares, métodos. Não? Há uma proporção desses trabalhos que abordam dados e processos linguísticos com finalidade teórica. Não? Então há uma discussão teórica exemplificada, ilustrada com alguns dados de língua. Nós não encontramos nesse corpus particular a articulação de modelos teóricos. Não? Nesse corpus de 25 anos, nós não vimos uma proposta de modelos teóricos aparecer nessas publicações. O que parece confirmar o diagnóstico do professor Ataliba de que a gente não tem tido iniciativas nessa direção de teorização, de produção de teorias. A orientação geral dos trabalhos, sincrônica, diacrônica ou ambas dos textos, a gente vê que ainda preponderam estudos sincrônicos, mas que aumentou bastante significativamente em relação ao primeiro período, o total de trabalhos com orientação diacrônica ou com orientação simultaneamente diacrônica e sincrônica. Então, no primeiro levantamento que a gente fez, até 92, apenas 2% dos trabalhos sobre o português tinham interesses diacrônicos. Agora a gente tem 12%, então essa proporção aumentou bastante.
Ou seja, parece mais natural do que em períodos de prevalência do estruturalismo, do gerativismo, esse olhar para a história, ou um trânsito pelas perspectivas. Né? Você pode mudar? Um outro aspecto, um outro ponto desse mapa que a gente observou foi uma primeira classificação por aquilo que foi mais enfatizado em cada trabalho. Né? Muitos trabalhos se situam claramente como trabalhos que analisam um tipo de unidade, mas tem sido bastante comum o trânsito por alguns dos chamados níveis de articulação e de análise. Né? E nesse corpus aparecem até textos que lidam com todos, tratando de fenômenos concebidos como mais complexos. Né? De todo modo, a gente procurou fazer uma separação de acordo com a ênfase que esses textos davam a cada um dos tipos de unidade. Esse outro slide que ela está mostrando tem relação com o que a gente chamou de autovinculação teórica ou disciplinar. Não? Esse dado está sendo muito difícil da gente trabalhar, a gente encontrou uma variedade muito grande de autovinculações. Tá? Quer dizer, aqui teorias, aqui correntes, escolas e até mesmo disciplinas, os autores dizem se vincular nos seus trabalhos. Tá? E aí, isso por enquanto é inquantificável, a gente não conseguiu fazer essa quantificação. Mas nós tentamos fazer uma quantificação indireta, que foi criar essa nuvem de palavras lexicais que apareciam ou nas palavras-chave, ou nos resumos, ou nas autoafirmações em relação aos vínculos teóricos. Tá? Eu acho que essa nuvem também é bastante intuitiva para a gente, né? Aquilo sobre o que a gente tem mais se concentrado atualmente. Né? Tá. Essa outra nuvem, que é um grande emaranhado, a gente fez a partir dos títulos dos artigos. Então, além da autovinculação teórica, outros aspectos aparecem também, mas a gente consegue visualizar tanto orientações quanto objetos que têm sido privilegiados pela comunidade do GEL. Sim? Essa já é outra. Essa da revista do GEL, ela não é muito diferente quando a gente pensa nos títulos, né? Em relação ao que a gente encontrou na revista de estudos linguísticos. O que pode, talvez, dizer para a gente que esse é um perfil não só do GEL, mas da linguística brasileira de uma forma geral. Esse mapa que a gente fez, evidentemente, é lacunar, né? Nós ainda não cruzamos as categorias, mas eu acho que dá para a gente começar a conversar a respeito do que a gente fez até agora em termos de produção linguística efetiva. Eu passo para a parte final da exposição, com as aspirações e propostas de coordenadores de programas de pós em linguística e presidentes do GEL para o futuro do GEL. Eu utilizei um conjunto de respostas confluentes para a segunda pergunta proposta na entrevista que nós fizemos com todos os presidentes e com os coordenadores dos programas das universidades estaduais paulistas.
que é que papel o GEL poderia desempenhar hoje diante dos desafios que você vislumbra para a linguística brasileira contemporânea. Por exemplo, promover inter- e multidisciplinaridade. O mapeamento da gente mostra que já há bastante interdisciplinaridade, parece já haver. Fomentar o intercâmbio acadêmico e científico nacional. Tá? Me parece que isso também está bem encaminhado no contexto do GEL, embora esse tenha que ser um esforço constante. Não? Incrementar formas de divulgação dos resultados da pesquisa junto à sociedade, no sentido de popularização mesmo dos conhecimentos linguísticos. Não? Há exemplo do que, por exemplo, tem feito a Abralin com a Rosetta, com um periódico especificamente voltado para isso. Promover a discussão de modelos qualitativos de avaliação inter- e intrainstitucionais, sobretudo na pós-graduação. Eu acho que a gente não está mais aguentando esse processo de aceleração da produção, então é preciso reverter isso de algum modo. Proporcionar a criação de fóruns que permitam desenvolver teorias, essa é a proposta do Ataliba, amplamente conhecida, não? Começando com a organização de um pós-doutorado interinstitucional. Auxiliar na articulação e no desenvolvimento de grupos de pesquisa e de pesquisas em grupo. E as pessoas que mencionam isso falam insistentemente em alterar o formato de apresentações individuais, que a gente pense em outros modos de organizar as sessões de discussão de trabalho, de produção de trabalho. Discutir processos de internacionalização em curso no Brasil e seu impacto nos modos de existência do PB e da literatura e da cultura brasileira nesse contexto de internacionalização. Atentar-se para novas tendências no campo científico, como a multidisciplinaridade, isso aparece com bastante frequência, e a relevância das abordagens empíricas. O que parece que é uma tendência atual para muitos dos grupos de linguística, essa ênfase sobre abordagens empíricas. Atentar-se para novas formas de configuração dos objetos de interesse da linguística, novas tecnologias, novas tendências nas formas de comunicação, novos arranjos no campo social que trazem impacto à pesquisa e à configuração da disciplina, principalmente dos que se ocupam com os usos linguísticos. Contribuir para demonstrar, aqui eu passo para propostas mais gerais, contribuir para demonstrar a relevância social e acadêmica dos estudos da linguagem e das ciências humanas de uma forma geral. Manter-se como fórum de debate de políticas públicas, sobretudo as relacionadas à educação. Engajar-se em movimentos que visam a popularização e divulgação do conhecimento produzido pela universidade. Reagir a ataques políticos às humanidades. Eu acho que são muito oportunas e urgentes essas ações, principalmente as últimas. Obrigada.